Terça-feira, mais um tema do dia aqui no 00. O 00 está presente em Viseu, no S4 Congress, um evento promovido pela APCVD, e temos connosco precisamente Rodrigo Cavaleiro, Presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. Rodrigo, para começar e no plano um bocadinho mais geral, pergunto-lhe quão importantes são este tipo de eventos para o desporto em Portugal? Este evento é absolutamente determinante para aquilo que temos procurado fazer. Chamar todas as pessoas intervenientes, gestores de segurança, oficiais de ligação aos adeptos, polícias, forças de segurança, todo este ecossistema envolvido na segurança dos espetáculos esportivos, partilhar boas práticas com eles, fazer com que conversem, com que estabeleçam e reforcem as suas relações e a colaboração institucional que devem ter depois no terreno, apresentar guiões comuns e aquilo que são os padrões neste momento estabelecidos no modelo europeu, e ter toda a gente alinhada sob o mesmo diapasão, a conversar entre si e a saber o que deve fazer para melhorar aquilo que são as práticas que neste momento já são de muitíssimo bom nível, mas que são sempre oportunidades enormes de melhorar o trabalho desenvolvido. Agora faço uma pergunta quase 2 em 1. Primeiro pergunto se o que é que nos dizem os números mais recentes acerca do número de adeptos envolvidos em entrarem em recintos desportivos. Falou disso lá dentro, mas logicamente que faço aqui. E pergunto-lhe também se sente que o regime jurídico atual e a aplicabilidade do mesmo são adequados aos problemas que existem em Portugal. Ora, muito bem, a evolução dos números que eu lhe apresentei e passam desde em 2017, como disse, as medidas de intervenção de acesso a recintos esportivos, banning orders, eram quase inexistentes, tínhamos cerca de 10, 15, 20 por ano. Havia uma das queixas que se ouvia era que esta medida, que era uma das principais recomendações também a nível do Conselho da Europa para um modelo adequado, não eram aplicadas com a frequência que deviam, e essa foi de facto uma prioridade. E a subida dos números que fomos vendo até às 2 últimas épocas foi em crescendo, acompanhando também o próprio estabelecimento desta autoridade, que é relativamente recente, portanto 2019 em diante. Importa relembrar que tivemos 2 épocas muito afetadas pelo período de Covid-19 e portanto também influenciou o número, mas logo aí houve uma subida enorme das interdições aplicadas e que tem vindo em crescendo até à época passada, até à última época, onde os números já rondam cerca de 500 pessoas impedidas de aceder a recintos esportivos. E neste momento, pelos dados mais recentes, os números têm estabilizado. Portanto, eu diria que este crescimento não é por um aumento de violência ou de situações em que haja necessidade de aplicar, porque isso já existia antes, simplesmente elas não eram aplicadas. É sim o acompanhar da nossa própria atividade e o crescimento desta autoridade até o momento onde agora sentimos que está, se calhar, mais em linha com as nossas necessidades, pelos incidentes que tínhamos. E com isto agora há também o reforçar destas medidas. Eu referi também há pouco que tivemos, segundo os dados do Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, cerca de entre 20 a 30 detenções por desobediência ou desobediência qualificada a estas medidas. Portanto, há que reforçar a importância dessas mesmas medidas e para que as pessoas que são visadas por elas percebam que podem ficar um longo período de tempo sem poder ir livremente a um espetáculo esportivo, que é algo que nenhum de nós deseja, quase fazendo aqui um paralelismo com o que acontece com as sanções aplicadas no Código da Estrada, o medo que todos temos de perder a carta de condução, não é? No fundo aqui é um bocadinho isso. Eu posso-me arriscar a conduzir sem carta, mas ninguém quer ficar 5 anos a conduzir correndo o risco de ser apanhado pelas autoridades. Lógico. Rodrigo, estava a considerar aqui um bocadinho atenções no futebol, de forma natural. Pergunto-lhe, como é que podemos comparar ou avaliar o futebol em comparação, lá está, com a dinâmica mais europeia, ou seja, a generalidade do futebol europeu, em termos de segurança? É possível fazer esse exercício, Ivan? Sim, é possível. Existem dados comparativos, ainda que dependa muito da recolha que é feita em cada país. Ao nível do Conselho da Europa, e relembrando também que o funcionamento do Comitê de Segurança dos Espetáculos Desportivos, do qual também sou presidente desde o ano passado, na eleição que ocorreu o ano passado, eu julgo que isso é também o reforço e serve de prova da credibilidade que tem dado ao trabalho que Portugal tem desenvolvido nestas matérias. Eu diria que Portugal está no pelotão da frente dos países que têm vindo a trabalhar estas matérias. Obviamente temos referências enormes, como o caso do Reino Unido ou outros países que trabalham muito bem e com quem temos muito a aprender, mas eu diria que Portugal está, fazendo aqui um bocadinho de paralelismo, está na primeira divisão das boas práticas, do trabalho que tem vindo a ser feito. Temos muito a melhorar e há que ter essa humildade de o reconhecer, mas também é por isso que fazemos eventos como o de hoje,
tentar passar mais a mensagem, apostar na formação das pessoas, na capacitação, no passar destas boas práticas para melhorarmos todos os dias um pouco. Sorry, pegando um bocadinho nessa sua resposta, pergunto-lhes, numa perspectiva de futuro, qual é a prioridade da APCBD, ou seja, aquele ponto em concreto que sentem mesmo que têm de trabalhar e desenvolver? Bem, desde o diagnóstico inicial que temos feito quando iniciámos funções, eu diria que o aplicar mais condenações, o aplicar mais interdições foi a prioridade inicial, era a parte mais fácil, porque elas praticamente não existiam do ponto de vista nem do conhecimento público nem da sua publicitação. Continua a haver dificuldade na mediatização destas medidas, porque é muito mais fácil haver a mediatização de um incidente que aconteceu num determinado dia do que depois a punição que foi aplicada. E isto cria uma sensação de impunidade perante as pessoas, que é algo também que tem que ser revertido. Mas desde o início, a parte que sentimos sempre que seria mais difícil, porque tem que ver com hábitos culturais, com anos e anos e anos de práticas e com aquilo que as pessoas sentem que têm direito ou acham que têm direito de fazer quando vão assistir a um jogo de futebol, são as mudanças comportamentais e começarmos a pegar nesta herança que temos do próprio Euro 2004, da hospitalidade e do serviço, e fazer com que isto de facto entre na pele, na cabeça de toda a gente e que se torne uma nova matriz cultural. Se nós temos orgulho de bem receber em nossa casa, porque não o fazemos no nosso recinto esportivo? Qual é a dificuldade que vamos ter em trocar um modelo? E eu recordo-me quando era adolescente e quando ia a recintos esportivos também ver futebol e naqueles jogos, aqueles derbys locais dos regionais, onde alguns amigos meus tinham orgulho quase em dizer toda a gente tem medo de vir à nossa casa, isto aqui é que nós é que somos muito maus. Quer dizer, e por que não transformar isto na mesma metáfora, pegando a mesma metáfora que usei há pouco, de receber bem em casa, de sermos os melhores a receber. Felizmente já temos clubes a fazer isso, já temos clubes que conseguem passar este orgulho de bem receber para os seus adeptos e que tem um impacto depois também quando nós deixamos de ser os anfitriões e passamos a ser visitantes e quando somos nós a ir aos outros estádios. Porque se eu fui bem recebido, eu vou-me esforçar por receber bem o outro clube que tão bem me recebeu. Por isso, mesmo para terminar, pegando em algo que referiu lá dentro e olhando até para o programa deste evento, acredito que a pirotecnia continua a ser uma das grandes preocupações da APCBD. Sim, a pirotecnia, em termos das estatísticas também de incidentes, e é fácil de compreender isso, é o incidente mais representativo, porque num jogo eu posso ter uma situação de violência que é aquela, mas se eu tiver 3 potes de fumo, 2 tochas e 5 petardos, isto vai contar cada um individualmente como um incidente. Portanto, é normal percebermos que, do ponto de vista estatístico, este é de facto o incidente mais representativo nas estatísticas anuais. Mas é de facto uma preocupação transversal da UEFA, da FIFA, dos organizadores também nacionais, da própria autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto e também das forças policiais, porque existe, e isso preocupa-me, e contamos com a ajuda também dos média para passar esta mensagem, a perigosidade daqueles artefactos, que não é só a questão do potencial explosivo, da pólvora usada, mas é também a questão da inalação do fumo e os impactos para a saúde, que isso sim são muito conhecidos. Quando imaginamos diversos engenhos pirotécnicos a serem deflagrados num estádio com 60 mil pessoas e uma nuvem de fumo gigante a deslocar-se para uma bancada se calhar oposta, onde os objetos não foram deflagrados e que aquelas pessoas que ali estão apenas para assistir a um espetáculo festivo não têm culpa nenhuma daquilo e acabam por ser confrontadas com uma situação que põe em causa a sua própria saúde pública. Portanto, isto é algo que temos que mudar, a consciencialização do público, dos agentes esportivos, dos próprios dirigentes para a importância destas temáticas e passar mais esta informação. Porque ainda assim eu acredito que haja alguns adeptos que questionem um bocadinho esta medida no sentido de lá fora vê-se bonitos espetáculos de certa forma usando engenhos pirotécnicos. Há aqui um meio termo a que se possa chegar, ou seja, pode haver de forma controlada algum espaço para pirotecnia no estádio? Eu acho que vamos ter a resposta a isso na Masterclass UEFA de amanhã. Ainda assim, eu acho que a ciência está tão evoluída e consegue fazer coisas absolutamente inimagináveis há uns anos, que eu acho que seria seguramente fácil encontrarmos alternativas com outros componentes que não pólvora, que permitam fazer uma festa de luz e de cor e de som que responda a esta festividade dos espetáculos esportivos. Foi assim mais um tema do dia aqui no 00. Pode continuar a acompanhar toda a atualidade esportiva no nosso site. Muito obrigado.